Olá, e o programa de hoje no RDTV vai tratar sobre assuntos e projetos de desenvolvimento da cidade de Várzea Grande e também sobre a chegada dos famosos pardais à segunda maior cidade do estado de Mato Grosso. E para tratar sobre estes assuntos, eu falo com o assessor de assuntos estratégicos de Várzea Grande, Enódio Soares. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, bom dia a todos, boa tarde a todos. Enódios, e uma questão aí que já está na cabeça do varzeagrandense, de quem circula em Várzea Grande, é a questão dos radares. Eles já estão em funcionamento, já estão multando? Como está essa situação? Nós temos 11 pontos que entram em operação a partir desta segunda-feira e que eles vão passar a fazer agora de fato as multas normais, as notificações das multas. Nós estamos em período, vamos dizer assim, de calibração, de multas educativas, né, de notificações educativas, e agora a gente de fato entra com esses equipamentos, com esses primeiros 11 equipamentos. E onde que eles estão colocados aí prioritariamente? Não todos, mas os principais. Bom, a gente tem ali equipamentos instalados na Avenida 31 de Março, na Avenida Filinto Miller, na Avenida Couto Magalhães, na Avenida Arthur Bernardes, na Avenida Dom Orlando Chaves, são os principais pontos que a gente tem. E principalmente ali na Estrada da Guarita também a gente tem pontos ali de fiscalização. E ali na Estrada da Guarita aconteceu uma situação aí, vamos dizer assim, inusitada, né? Foi instalado o pardal numa tarde e no outro dia de manhã o motorista disse que se assustou, perdeu o controle, atropelou o radar, capotou e ele não vai funcionar por conta disso, né? E ali é um ponto, vamos dizer assim, que causa muita preocupação à prefeitura por conta dos acidentes. Sim, é um ponto que a gente já vem documentando muitos acidentes, inclusive a gente tem acidentes que causam problemas com relação à questão da rede elétrica, né? Porque derrubam um poste não só nosso do radar, que é como aconteceu, mas também da rede elétrica. E ele é um ponto também que existe muito problema com capotamento e atropelamento. Então foi decidido na época que a gente fizesse a instalação de equipamento ali naquela localidade. E, infelizmente, o problema ali o excesso de velocidade, a pessoa se deve ter se assustado, como ele colocou, e não deu conta, mas a gente vai fazer a substituição, a empresa foi notificada, eles vão fazer a substituição, essa semana o equipamento já deve estar recolocado no local, e ele continua e ele vai entrar em operação conjuntamente. Certo, e assim, a questão das placas, a visão do motorista, está tudo ok, está bem sinalizado esses radares, Nós né? fizemos esse período, desde da primeira etapa da instalação dos equipamentos, a gente vem trabalhando para reforçar essa questão da sinalização, que é uma das questões que o pessoal nos questiona e nos critica muito. Ah, existe falta de sinalização, o radar está escondido atrás de árvore, o radar está escondido. E muito pelo contrário, a gente tenta deixar isso o mais transparente possível, né? Nós estamos reforçando cada vez mais a sinalização. Nós temos uma previsão, né? O Código de Trânsito, na verdade, ele obriga que a gente tenha que ter informação de uma placa ao longo da via dizendo que aquela via ela é monitorada e que o equipamento ele não fica escondido. Isso, de fato, nenhum dos nossos equipamentos estão. O que a gente está fazendo? A gente reforçou a pintura horizontal, que seria a pintura do piso, né, para mostrar que existe radar, inclusive a gente colocou a velocidade no piso, e também nós reforçamos a sinalização vertical, que são das placas. Então a gente está colocando mais placas aonde a gente está verificando que é necessário, e também por questionamento da população, para evitar o diz que me disse, a gente também está aumentando essas placas nessas localidades. Então assim, está bem claro para quem quiser ver, e quem não respeitar é porque de fato não respeita mesmo a sinalização de trânsito. E assim, as pessoas que não estão acostumadas às vezes com a fiscalização, principalmente Várzea Grande, que agora que está chegando, né, os radares, e aí tem sempre aquela crítica, é a indústria da multa, só quer dinheiro. Mas não, essas regiões foram mapeadas por conta de acidentes, tem toda uma estratégia por trás disso, né? Sim, desde 2017 a gente vem trabalhando dentro da Prefeitura de Várzea Grande, pontuando esses lugares que a gente tem maior índice de acidentes. Então foi feito um estudo técnico desde 2017, a gente fez o levantamento dessas vias, verificamos o problema dos acidentes que aconteciam nessas vias, para a gente poder propor esses equipamentos. E aí eu queria só deixar uma coisa registrada, esses equipamentos, eles não são só de registro de velocidade. Esses equipamentos, eles têm dupla função, que eu falo. Principalmente uma função de segurança viária para o trânsito, né, por conta da velocidade, mas ele faz um processo um pouco maior. Ele é um equipamento de segurança da cidade como um todo. Primeiro, por quê?
Esse equipamento, além dele registrar a velocidade, ele registra a quantidade de veículos que passam por aquele local. Então eu tenho o número de volume de veículos que passam por aquela via. O que isso proporciona para a cidade? Engenharia de tráfego. Então, eu sabendo o fluxo que aquela via passa, eu consigo dimensionar as interseções para que elas possam evitar congestionamentos. Então, hoje, a gente, para conseguir fazer esse tipo de trabalho, a gente faz isso manualmente. Coloca o pessoal na rua e fica contando os carrinhos que passam, né? E agora a gente consegue, com esses equipamentos, fazer essa contagem. Então, eu vou ter contagem em tempo real do número de veículos que passam. Além disso, que acho que talvez seja o ponto mais interessante do equipamento, é que ele faz a leitura de todas as placas dos veículos. Independente se eles estão em infração ou não, eles fazem a leitura de placa. Para que serve isso? Para que a gente tenha a questão seguinte, seja por questão de segurança. Hoje, se um veículo for roubado, ele foi informado que ele foi roubado, qualquer um dos nossos equipamentos, ele consegue identificar a placa, então a gente sabe por onde esse veículo está passando. Então, aquela velha história que a gente escuta muito, roubou o carro em Cuiabá, está em Várzea Grande, a gente vai acabar com essa celeuma, porque a gente vai ter o cerco fechado da cidade de Várzea Grande. Então, entrou na cidade de Várzea Grande, a gente sabe por onde esse carro vai passar que é o e tal onde está do passando. Plano de fuga, né? Não tem como passar, a gente... Pela cidade de Várzea Grande, ele não tem como escapar. Se o carro sair da cidade, for roubado em qualquer outro lugar e passar por qualquer um dos equipamentos, ele vai ser pego e a gente vai saber por onde ele está passando. Então, isso garante esse cerco eletrônico, esse fechamento. Então, a gente consegue garantir maior segurança para a população. Certo. E nesse período de testes, já foi identificado aí velocidades muito absurdas? Já. Nós já tivemos velocidades absurdas de alguma parte pequena da população. É até bom isso até você me colocou, porque é o seguinte, eu pedi relatórios dos equipamentos que já estão em funcionamento por conta de teste. O que a gente percebe nesses relatórios? É que 90% da população que transita naquela localidade não tem infração nenhuma. 10% dessa população que passa lá são as pessoas que têm que são, vamos colocar assim, são os infratores, e desses 10%, 5% deles são os reincidentes, que eles têm mais de um tipo de multa. Então, tipo assim, ele passa em vários radares ao mesmo tempo com excesso de velocidade. Esses aí não estão preocupados com os radares, né? Eles são infratores de fato, e que eu falo que é aquele tipo de coisa. Eles são a fábrica de multa. Não é que a gente tem uma indústria de multa. Tem poucas pessoas que fabricam multas para elas próprias. E aí, assim, para a gente ter noção, o quê? Mais de 100 por hora? Que velocidade? Tivemos velocidades de até 120 km por hora em via que o regulamentado é 60. O dobro. Isso é mais do que o dobro. Então, assim, você imagina que numa via como aquelas que a gente tem mais do que o dobro. Isso é uma velocidade que causa uma insegurança tamanha. Se a pessoa precisar fazer uma frenagem, por exemplo, ela não dá conta de parar e pode acontecer um capotamento, como aconteceu, infelizmente, com aquela pessoa que derrubou o radar nosso, né? E os índices de acidentes a gente vê que são altos, né? Ali na FEB, na própria Guarita, tem vários pontos aí que, infelizmente, Sim, todos os dias praticamente tem ali um acidente. Quando a gente melhora a qualidade do asfalto da cidade, a gente tem uma questão de aumento de velocidade. A Avenida Filinto Miller, por exemplo, quando ela foi duplicada, ela teve um aumento considerável de fluxo, né, de veículos correndo, né? A gente tinha uns equipamentos anteriores que faziam a medida, tinha gente lá passando a 200, 180 pela Avenida Filinto Miller. Então, assim, é uma velocidade muito alta e a gente teve que fazer alguns paliativos, e agora a gente entra com radar para amenizar essa situação, para amenizar vamos dizer assim, essa velocidade excessiva da população. Certo. Enodes, agora eu queria tratar contigo sobre o planejamento do trânsito, né? Que eu sei que você tem aí um conhecimento mais estratégico disso. Várzea Grande cresce bastante em regiões aí que às vezes demandam ainda de infraestrutura de escoamento, de trânsito. E eu sei que vocês têm alguns projetos já específicos voltados para isso. Queria ver se você pode nos posicionar aí quais são os gargalos que a cidade tem hoje, que vocês já identificaram, e aonde que vai ser aí, vamos dizer, a atuação mais emergencial da cidade. Bom, então vamos lá. Desde 2017, a gente vem fazendo a revisão do plano diretor da cidade. A revisão do plano diretor, ela findou-se, né, em 2022, e em 2022 foi publicada a nova lei do plano diretor. Nesse processo como um todo, a gente fez um diagnóstico da cidade de maneira geral, e a gente conseguiu prever alguns pontos que já estavam, né,
com problema de trânsito, mesmo porque eu sou morador também da cidade, então a gente vivencia isso, né, e junto à prefeitura. Então a gente trabalha para fazer um planejamento, nós estamos em processo agora de elaboração de um plano de mobilidade, que ele vai dar um foco mais, né, ele vai sintetizar melhor essas informações para que a gente possa ter um planejamento a longo prazo dessas demandas. Mas a curtíssimo prazo, que eu até gosto de dizer assim, mas quase com um plano de ataque, a gente tem alguns pontos de congestionamento da cidade que a gente já vem, que vamos dizer assim, que de uma certa maneira incomoda os moradores, né? Nós temos um congestionamento grande ali na Avenida 31 de Março, quando acessa, né, o pessoal que vem da região do Cristo Rei acessa o 0 quilômetro. E a gente também tem um trânsito, vamos dizer assim, um pouquinho mais carregado na Ulisses Pompeu de Campos, ali na Travessa da Maracaju, que é o final da Estrada da Guarita, sentido centro da cidade. Então, esses dois pontos são os dois pontos hoje que a gente tem, vamos colocar assim, mais dificuldades emergenciais, dificuldades de locomoção. Então, a gente está fazendo a previsão de obras viárias, né, obras de engenharia viárias. Ali naquele trecho da Ulisses Pompeu de Campos, da Travessa Maracaju e no entroncamento com o 0 quilômetro, que é a 31 de março, a gente está fazendo a previsão de um viaduto naquele trecho e possivelmente ali na Travessa da Maracaju uma trincheira. Ainda estamos em estudos para verificar qual é a melhor medida e qual que é o custo-benefício dessas obras viárias que vão poder amenizar o trânsito naquela localidade e melhorar a fluidez. Esses projetos já estão prontos? Já existe uma perspectiva de execução ou ainda estão em planejamento? Eles, na verdade, é o seguinte, foi feita uma prévia desses projetos para que a gente pudesse avaliar o impacto não só social, mas financeiro desses dois projetos, né? Para saber qual era a melhor solução para eles, porque alguns deles podem ser trincheira, outros podem ser viadutos, então a gente ainda está nesse processo de definição ainda, mesmo porque a gente tem uma obra ali na questão do 0 quilômetro, que é a obra do BRT, e vai fazer algumas intervençõezinhas ali naquele trecho, então aquele ali ainda está em stand-by aguardando, o outro da Ulisses Pompeu já está mais avançado. E o BRT em Várzea Grande está caminhando bem, né? Vai ser mais tranquilo, não tem necessidade ali de desapropriações? Como que está sendo a avaliação de vocês aí em relação a esse início de retomada e construção, na verdade? Bom, né? até deixa eu deixar um esclarecimento a todos aqui, que sempre me questionam muito, porque eu faço acompanhamento desse processo desde a época que se transformou de um BRT para um VLT, do VLT para o BRT novamente, né? Para a cidade de Várzea Grande, eu falo o seguinte, o sistema nunca foi pensado para Várzea Grande. O sistema de BRT, lá atrás, do VLT, não foi pensado para Várzea Grande. Porque é o seguinte, a gente precisa entender qual é a demanda que nossa população Várzea Grande tem. Então, foi-se levado todo o projeto ao aeroporto, né? Como se fosse a população tivesse um desejo de chegar até o aeroporto. A população de Várzea Grande não vai diretamente ao aeroporto, né? Quem anda de ônibus. Eles vão para o centro da cidade, para o terminal André Maggi, onde é necessário fazer a sua conexão com os ônibus locais para poder chegar até a sua residência. Então, o que nós conseguimos com o governo do estado? Conversamos muito, né? Tivemos um diálogo muito importante e bom com o governo do estado produtivo e a gente conseguiu fazer uma alteração da linha do BRT. A linha do BRT, antes, ela atravessava, subia a Avenida da FEB, chegava no 0 quilômetro, ela ia pela João Ponce de Arruda até o aeroporto e fazia a volta pelo aeroporto mesmo. Que nós conseguimos fazer com que ela entrasse pela Couto Magalhães, subisse até a Travessa da Maracaju, fosse até o terminal André Maggi, onde ele existe hoje, ele voltasse para a Filinto Miller e ele descesse a Filinto Miller até o aeroporto, fazendo o laço do centro. Que aí sim a gente consegue, atende e faz a integração com a população de Várzea Grande. Aí sim a gente tem a demanda. E essas intervenções, por fazer esse laço, a gente teve que fazer umas intervenções vamos dizer assim, no sistema de fluidez da cidade, né? nas mãos da cidade. Então, ali naquele trecho, a gente tem uma perda de estacionamento na Couto Magalhães, por conta da pista do BRT, e a gente vai fazer uma mudança na Filinto Miller, do trecho ali da Igreja Nossa Senhora do Carmo, né, até o aeroporto, ela vai passar a ser mão única. Então, ela vai ser sentido centro-aeroporto, e vai acomodar essa pista do BRT para poder fazer essas integrações. E o terminal André Maggi também, ele vai ser derrubado, vai ser demolido, e vai ser reerguido um outro terminal no mesmo local, para poder melhorar essa integração e melhorar o espaço físico, né? Para a gente ter uma geometria melhor de acomodação dos ônibus. Então, é um projeto grande, vai alterar, porque além de alterar o sistema, né, da própria conexão, que é o intermunicipal, isso vai provocar a nossa mudança no nosso sistema de transporte de Várzea Grande. Hoje a gente tem um sistema
radiocêntrico, né? Radioconcêntrico que a gente chama. Ou seja, você sai, os ônibus dos bairros vão todos para o terminal André Maggi. E aí do terminal André Maggi você faz a conexão para outro bairro. A gente vai mudar esse sistema para um tronco alimentado, que seria um ônibus da qual você vai chegar até um terminal mais próximo da sua casa e de lá você pega um ônibus de maior capacidade que vem até o centro e você melhora as suas conexões. Então hoje se eu saio, por exemplo, da região do São Mateus e eu quero ir na região do Chapéu do Sol, eu tenho que vir até o centro de Várzea Grande, do centro de Várzea Grande no terminal André Maggi, fazer uma conexão até o Chapéu do Sol. Com esse sistema tronco alimentado, eu consigo com um terminal mais próximo fazer essa integração e o tempo se reduz do ônibus. Então, a população melhora para o usuário a questão da mobilidade. Ele diminui o tempo de espera dele e facilita o tempo de locomoção. Mas nessa readequação não vai ser necessário desapropriação, é só a readequação de trânsito, né? Porque a gente sabe que a desapropriação acaba demandando mais tempo e travando mais, briga judicial. Várzea Grande tem essa vantagem porque as desapropriações do passado já foram feitas, né? Então, o que precisava ser feito já foi feito, então agora é só acomodação do eixo da via que já existe mesmo. Nós não temos desapropriações, então a obra nossa aqui já vai andar, já vai começar a pavimentação da pista central e começa as obras para a gente acabar com essa celeuma toda, né? Perfeito. E uma outra coisa que a gente sabe que está aí no radar de Várzea Grande já faz muito tempo e que parece que tem novidade é a questão da rodoviária, né? A rodoviária é uma demanda antiga da população, foi fechada a antiga por N problemas, né? Existe uma perspectiva dela ser construída ali nas imediações da Mário Andreasa, é isso mesmo, ali próximo ao Chapéu do Sol? Está bem informada. Sim, a nossa pretensão é que a gente tenha uma rodoviária de fato para Várzea Grande naquela região. O Alvorada, que o pessoal carinhosamente chamava de rodoviária, nunca foi uma rodoviária, né? Ele era um ponto de parada e por uma questão judicial, né? Uma questão teve que ser fechado de fato e aí a gente teve um prejuízo para a população nesse sentido, mas o município tende a construir um terminal rodoviário para o município naquelas intermediações ali da Mário Andreasa e aí nós estamos trabalhando para resolver um problema fundiário da área para começar e dar início à licitação para poder fazer a construção desse terminal rodoviário. Ali tem uma discussão com o governo, né? É uma área... Isso, é uma área que tem uma discussão com o governo do estado, que é uma área que faz uma permuta com o governo do estado, então a gente está trabalhando para resolver isso o mais breve possível e devolver uma rodoviária digna para o passageiro aqui de Várzea Grande. Existe uma perspectiva de início ali? Eu acredito que a gente deva ter esse processo até o final deste ano. Que bom. Pelo menos o início da obra a gente começa isso. Notícia boa. E ali nessa região, uma região em franca expansão, né, Nodes? E o trânsito ali também já está começando a dar problemas. Para o futuro, existe algum planejamento, alguma coisa? A gente sabe que tem um projeto antigo de uma nova ponte que passaria ali pelo fundo, né, do Chapéu do Sol e sairia, salvo engano, ali na região do Santa Rosa. Isso. Enfim, o que tem se pensando ali? Porque a gente sabe que é uma região que está em franca expansão de prédios públicos, de também condomínios, enfim. Então, quando a gente fez a revisão do plano diretor, a gente previu já esses eixos de crescimento da cidade, né? O norte, ele tem um eixo de crescimento muito forte por conta da demanda de vários equipamentos públicos, né? Que foram ser instalados na região. O primeiro que foi para lá e de definitivo foi o fórum, né? Então já teve uma demanda grande e nós temos uma quantidade grande de pessoas, né, que moram naquela região e que se deslocam para Cuiabá constantemente. Então, nesses horários de pico, a gente tem já um trânsito lento ali na Mário Andreasa. Então, pensando nisso, a cidade está trabalhando, como eu disse, num plano de mobilidade para a cidade, prevendo essas expansões, essas novas conexões, né? Para que a gente possa ter as interligações da cidade e as obras viárias necessárias para que a gente possa ter essas conexões mais facilitadas e um fluxo melhor. Possivelmente ali naquela região da Mário Andreasa, a gente vai ter que ter uma obra de viária ali naquele trecho, o entroncamento da Estrada da Guarita, para melhorar aquele nó que está dando ali naquele momento, né? Aquela rotatória meio alongada, aquele retorno meio alongado, a gente vai ter que ter uma obra ali de engenharia para poder fazer a melhoria, senão a gente não sabe ainda se é uma passagem, se vai ser só uma melhoria mesmo da pista,
mas é necessário. Existem novas conexões para Várzea Grande. Tem essa ponte que faria ligação ali da região do Parque das Águas ao fundo ali do Santa Rosa, o Shopping Estação. Nós temos uma ponte que está nascendo, que é essa realidade de fato, que já está nascendo, que é a conexão do Parque Atalaia ao Parque do Lago. Então essa já é uma, vamos dizer assim, já é uma obra que o governo do estado já está bem mais antecipada. A gente o governo do estado deve inaugurar esse ano, que vai melhorar a conexão nossa da região do Cristo Rei, Parque do Lago, com a região do Parque Cuiabá. Então é uma região populosa e que não precisa mais dar uma volta ali na Ponte Sérgio Mota para poder fazer essa conexão. Então vai melhorar a fluidez naquele trecho. E outras coisas que a gente também visualiza para a cidade é uma conexão de uma avenida sentido norte e sul. Hoje a gente tem uma demanda na cidade de Várzea Grande dessa região, de fazer as conexões das regiões, né? Então a gente tem uma dificuldade nessa conexão norte e sul. A gente tem muitas avenidas leste-oeste, mas norte e sul a gente quase não tem. A única que está fazendo essa conexão hoje é a Estrada da Guarita, né? Que ela faz uma conexão norte e sul. Mas a gente precisa de uma via, então tem planejadas vias novas para a cidade e que agora a gente pretende fazer essa execução dessas vias, permanecendo e fortalecendo a conexão da cidade para que as pessoas possam ter integração, né? Eu brinco e falo que hoje a gente tem 3 cidades diferentes. Nós temos a região da Marandreasa, a região do Cristo Rei Parque do Lago e a região do centro da cidade de Várzea Grande. E elas precisam se conversar e a gente precisa de obras viárias para poder fazer isso. Com certeza. Nossa entrevista está acabando, mas é uma angústia da população, então eu vou te perguntar, a chuva acabou, o sol voltou praticamente, vamos dizer assim, e as obras de pavimentação e de reestruturação aí da massa asfáltica, como que tá? A prefeitura está no planejamento para começar as operações? Posso dizer para você que a gente tem bastante coisa em operação, em andamento, né? A gente tem um programa de asfalto muito grande dentro da Prefeitura de Várzea Grande. A gente vem fazendo muito asfalto ao longo desse período, né? As licitações, elas tiveram um período, vamos colocar assim, diminuindo a velocidade por conta da chuva, né? A pavimentação fica um pouco prejudicada por conta da chuva, mas vem acontecendo nos bairros. E agora, posteriormente a essa chuva, a gente vem com as operações de recapeamento e a operação de tapa-buraco, que isso nunca parou, né? Nós tínhamos um processo anteriormente de que esse tapa-buraco fica um pouco prejudicado, mas logo depois da chuva vem fazendo. E a prefeitura vai fazer agora o recapeamento de algumas avenidas principais da cidade, né? Então a gente já está fazendo ali na Ulisses Pompeu de Campos, tem recapeamento sendo feito. Então, assim, é uma obra que é constante na cidade, vem sendo melhorada. Alguns trechos da 31 de março também já vão passar por recapeamento. Nós estamos com um processo agora também, nesse momento, que a gente vai entrar com a questão da obra de fato do BRT, que vai também alterar um pouquinho ali dentro. A gente vai ter a obra de recapeamento da principal avenida, que é a Avenida da FEB hoje. Então, assim, o processo está em andamento. É uma questão de tempo, mas pelo menos a trafegabilidade é garantida e a gente mantém a trafegabilidade nas avenidas da cidade. Tá certo, então. Obrigada, viu, pela presença. Nada, que isso, eu agradeço, eu fico à disposição. Precisarem é só chamar, eu estou aqui à disposição, tá bom? Tá certo. Você acompanhou, então, uma entrevista com o assessor de assuntos estratégicos de Várzea Grande, Enódio Soares. Nós tratamos sobre assuntos muito importantes, como o planejamento do trânsito na cidade de Várzea Grande, que já está estrangulado, também o início da fiscalização e multas por meio dos radares, atenção, já começaram a funcionar, entre outros temas, como a viabilização da rodoviária e também a pavimentação nos bairros e nas principais ruas da cidade. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News, curta, compartilhe e até a próxima.